Buenas, galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno. No vídeo de hoje a gente vai ver brisket feito no offset de fluxo direto ou no reverse flow de fluxo reverso. Qual fica melhor? Será que fica melhor? Será que não fica melhor? Bora pro vídeo. Será que tem diferença? Será que fica melhor? Aqui, ó. E aí? Esse equipamento aqui ele pode ser regulado de duas formas. Eu posso regular para reverse flow ou para fluxo direto. Então ele vai mostrar aqui, vai fazer o teste. O Steve aqui vai mostrar o teste fazendo um brisket de cada jeito e vai dizer qual deles ficou melhor. Será que fica melhor? Gosto muito desse cara aqui, gosto muito do canal dele, que é Smoke Trail, e aqui ele tá fazendo um para Oklahoma Joe. And also all of the show notes and recipes and techniques are in the description section below in this video. Now, direct flow offset smokers. These are the type of smokers you see really famous barbecue pitmasters use in Texas to cook brisket. Então, fluxo direto é o mais comum do Texas, é aquele que a gente já fala muito. Caixa de fogo de um lado, chaminé do outro. Vamos ver se ele vai explicar. Provavelmente vai. Ó, tá aqui. Então, a firebox está separada da câmara de defumação, então por isso que se chama offset. Ela tá aqui desse lado, né, onde eu tô, bem aqui, ó. Eu tô exatamente na caixa de fogo. Então, a fumaça vai por dentro aqui, ó. E ele falou uma coisa aqui, que a fumaça vem de cima para baixo no brisket, né? Porque ele vai posicionar o brisket aqui assim, nessa quase próxima chaminé. Então a fumaça vem assim, vem numa curva em cima do brisket, de cima para baixo. E vai embora pela chaminé. Ó, os prós, né? As coisas boas de um fluxo direto. Tu tem uma convecção muito boa assando o brisket de cima para baixo. O que vai dissolver muito bem a capa de gordura. Vai queimar muito bem, vai renderizar a gordura. Vai fazer um barque muito bonito. Chamber concept, which means that the meat is suspended on a cooking grate away from any radiant heat sources like the fire or a... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Ele fala que ele não tem nenhuma placa embaixo que vai fazer nenhum tipo de calor de radiação. Hot piece of metal, so that you just get nice, gentle, convective heat cooking the brisket from the top down. Tu tem só a convecção por cima. Em compensação, os contras, vamos lá. A gente tem um ponto muito quente próximo à caixa de fogo. Você não vai querer botar o seu brisket ali. And second, you're cooking primarily from the top down, so you can get a lot of uneven cooking unless you use... E como você assa o brisket de cima para baixo, né? A fumaça pega de cima para baixo, tem um cozimento mais não uniforme, ele está falando. Então por isso que tem que girar, colocar coisas para proteger as pontas. Ó, então o calor sai da firebox e é forçado por baixo das placas defletoras. E depois faz uma curva lá na ponta, né? A gente já sabe. Ó, então ele tem pontos positivos. Tem uma temperatura mais controlada, mais uniforme. Tu tem uma temperatura de baixo, que são das placas, e uma temperatura de cima. Então tu tem duas temperaturas afetando o brisket. Tu tem um cozimento mais consistente. Tu tem um aproveitamento de espaço maior, porque tu não tem Ficou bonito o jeito que ele parou. Porque tu não tem um ponto de calor tão forte na saída
da Firebox. Então tu tem mais aproveitamento de espaço. Third of the smoker that is right next to the firebox. Now, the cons of a reverse flow are that, one, you're restricting the airflow quite a bit with that baffle plate and that 90-degree turn, and the smoke has a longer distance to travel. Ó, os contras. A fumaça tem um caminho maior para andar, né? Porque a gente coloca as placas defletoras. Então tu não vai ter tanta convecção, né? Não vai ter um fluxo tão veloz, que vai ajudar a escurecer, dar aquela cor escura pro brisket e ajudar a renderizar a gordura da mesma maneira. Second, because you're forcing convective air under that baffle plate, the baffle plate can get really hot and it can shed radiant heat directly below the brisket into the... Isso aqui é legal, isso aqui é legal, pouca gente fala sobre isso. Isso depende muito também da distância que a placa defletora tá da grade, da grelha. Mas a gente tem um calor de radiação que vem da placa defletora que pode ser muito quente e pode até queimar o brisket embaixo. Até passar o brisket na parte de baixo. Luckily, the Oklahoma Joe's Longhorn reverse flow can be set up in either way, so I'm going to test one brisket with... Então esse equipamento pode ser feito de os dois setups, ele vai testar dos dois jeitos. Eu gostei disso aí, eu gosto desse negócio. I'm preparing a rub with a quarter cup kosher salt, a quarter cup coarse ground black pepper. Tá fazendo um quarto de copo de pimenta, um quarto de copo de sal e uma colher de sopa tem uma colher de sopa do Lawis, que é o tempero que todo mundo usa lá, que o Franklin usa. Isso aqui é interessante, ó. Ele tá passando um spray de óleo vegetal para que o tempero grude no sal, o tempero grude entre si. While the briskets soak up that rub, I'm chopping up some wood splits with my alligator chainsaw loppers, so I have a... Nossa, mas tá muito chique esse cara aí, hein? Starting with a bed of charcoal, I'm adding a split of wood, and every 20 or 30 minutes or so, I'll add another split to keep the temperatures at a steady 200. Então vai manter a temperatura 250 Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui. Botou ali uma forma de água. Because I want that air to be forced up and over the water pan and the brisket. Legal, ele botou a forma de água, mas ele deixou um espaço para que o calor passe por cima da água e possa fazer aquele efeito que ele quer, que o calor caia em cima do brisket. Senão ele iria passar por baixo da forma de água, por baixo do brisket, e ele quer que ele venha por cima. Legal. Botou água na coisa. 5 horas a 250. Teve umas subida e baixa de temperatura. Ó, pera aí. Ele vai muito rápido, cara. Calma, filho. Não seja tão veloz. Agora até eu me perdi aqui, filho. Ó. Então ele teve umas rampas de temperatura, subiu um pouco para 275, 300 durante o processo, sem problema. A maçã que ele usou aqui, ó, para segurar o termômetro, para controlar a temperatura. Ó, dá uma olhadinha como é que ela ficou depois, ó. 7 horas depois tinha só um bagação ali. Ó, 194, ele não embalou, ó, dá pra ver que ele não embalou. Ó, ele tá embalando, então ele tirou. Ó, vamos lá, que é muita coisa, muita informação para ser Rodriguinho aqui. 7 horas depois, ele bateu 196, 94. O bar que tá legal, ele tirou. Ele faz um processo que eu não acho legal. Eu particularmente não faço dessa forma, tá? Mas é uma coisa que tá se tornando comum de ver eles fazendo, ó. Então ele tirou, botou embalado no tallow e na manteiga. Tallow and clarified butter, and then I'm wrapping it in foil, and that's going to hold at a...
E por que ele botou em foil? Porque ele bota ali num conservador a 150 graus que o editor vai colocar aqui durante 15 e 20 horas. Então ele termina esse cozimento nesse sous vide aqui, nesse, sei lá, ele vai manter numa temperatura controlada que vai continuar quebrando colágeno e vai deixar a carne macia. Eu gosto de terminar o cozimento e deixar descansando, porque numa temperatura controlada, porque como é que eu vou ter certeza absoluta que ele vai terminar o cozimento da minha carne? Sei lá, posso estar errado, tá? Aqui estou abrindo o jogo mesmo, mas eu não confio muito nesses processos onde eu tiro a carne que não está pronta, ou talvez ela tivesse para ele, né, na textura que ele quer, e aí depois ele deixa descansar. É que 20 horas é bastante tempo, né? Agora ele vai mudar para o Reverse Flow, ó. So they cover the entire bottom of the cooking chamber, except for the opening on the left-hand side, of course. Now I'm removing the stack from the left side. Tirou a chaminé. Passou para o outro lado. Legal porque tu pode fazer dos dois formatos, né? Usou a forma também. But the reason I do this is, one, there's no room below the baffle plates to put a water pan without severely restricting airflow, and two, having that big water pan right next to the firebox, even if it's above the baffle plate, ideally it's right on top of the baffle plate in contact with it, but it absorbs the heat from the firebox, all that radiant heat coming into the baffle plate. Olha, ele tá falando que mesmo assim ele coloca porque ainda tem um calor muito forte que vem da firebox, e aí o que acontece? A forma de água ali vai absorver um pouco desse calor mais intenso. Então diminui o risco de aquecer demais as placas. So it's a really effective way to help your brisket cook a little bit more evenly and remove some of the risk of overcooking the bottom of your brisket. Ele tá tirando um pouco a chance de queimar por baixo. Charcoal lighter, link in the description below if you want to pick one up. I find it's much more convenient than a chimney starter. Esses caras aí tão chique, hein, cara? Olha aí o tamanho do... Aí, botou o mesmo hub, tudo igualzinho. E aí ele virou o brisket porque o calor agora tá vindo da outra direção, né? Então ele virou o point para a direção do calor. Legal, e virou o termômetro também para a direção do calor. Interessante. Vai trabalhar na mesma temperatura, 250. Ele falou que ele está dando umas dicas, ó. Então eu também faço isso. Eu coloco a lenha em cima da firebox, que ela vai pré-aquecendo. Quando coloca em cima do fogo, ela já pega fogo. Colder on the flat area of the lid where it's raised up a little bit, and it's hotter on the round side of the lid. So if you want to heat up your splits a lot faster, just put them directly on the round area of the lid and they'll heat up super fast. Ali é mais quente, ó. They'll light almost immediately. Now, at the 5-hour mark, I'm adding some water to the water pan and taking a look at the brisket. Now, normally I don't spritz my briskets at all, but if you look at the brisket, it looks kind of like there's some dried salt, there's some splotchy areas where the rub did. Aqui é interessante, isso aqui, galera, é muito difícil a gente conseguir falar isso durante qualquer momento, assim, e aqui tá acontecendo e é legal de falar. Ele falou que ele dificilmente passa spray quando ele tá trabalhando no Reverse Flow. Eu também normalmente não passo, mas ele notou que o sal não tá desmanchando em alguns pontos. E como o sal não está desmanchando, ele vai passar o spray aonde o sal não está desmanchando. Eu normalmente faço isso também. Se eu percebo que o meu brisket o sal está ficando seco em cima, igual quando a gente vai fazer a carne no espeto e o sal começa a ficar branco, esbranquiçado e grosso em cima, eu dou umas borrifadas para o sal poder derreter. Então ele vai fazer isso aqui agora. Ele vai borrifar onde o sal não está derretendo. É legal de fazer também. Na defumação é bacana. Ajuda ele a ser absorvido. Ó. Ele está passando só nos locais onde o sal não estava pegando. Let your brisket sit on the counter for at least an hour before it goes on the smoker. Now, after 5 hours, I'm ramping temps up to 275. Ó, teve também as subidas e descidas, ficou 5 horas aí. It's going pretty strong. I might add a few handfuls of charcoal when the charcoal bed looks a bit weak, but otherwise
Otherwise, I'm just adding a split or two every 20 or 30 minutes. Now at the 12-hour A cada 20 minutos ele botou uma lenha. Deu 12 horas. everywhere I probe, so it's time to get wrapped. Ó, deu 190. Below the brisket, just out of curiosity. Ó, tava 286 Fahrenheit que o nosso editor vai colocar. Era a temperatura, ó, 300. Era a temperatura que estava vindo de baixo para cima. We're only getting top-down convective heat. Not to get too much into the science here, but if you want to cook your brisket more evenly and have better barbecue in general, then always look for areas that might emit radiant heat, such as a fire or a hot piece of metal. It could even be the side walls of your smoker. If you put your brisket too close to one side of the walls of your smoker, that edge could get burnt out because that metal is absorbed. O que ele está falando aqui é cuidado com as zonas que podem irradiar calor. Cuidado com a parede próximo da firebox, com alguma parede quente, com a placa defletora. Isso pode acontecer mesmo. Depende até da distância da placa defletora. Se a placa defletora está muito próxima, vai ter mais radiação. Se ela está mais longe, vai ter um bolsão de ar que protege. Pode usar a madeira como bloquear, pode botar um papel alumínio. See how you can defeat it so you can just get nice, gentle, convective heat cooking your brisket. Now, the brisket is coming off the smoker. It's getting wrapped in clarified butter and tallow and butcher Fez o paper and mesmo tipo de armazenamento, ó. 50 for 15 to 20 hours until we Vai deixar ali por um sous vide ali armazenado. direct flow offset brisket that has been holding in my heating chest for the past 18 hours. It's time to Ó, unwrap. 18 horas que tava Okay, I've got my Pitmaster gloves on, so now I can do some direct flow offset brisket. direct flow. Então esse é o direct flow. 18 horas estava descansando. Time to unwrap this baby and see what it looks like. Okay, I've got my Pitmaster gloves on, so now I can do Ó, botou a luva de Pitmaster. this. It's magical. Not a Pitmaster, Pitmaster. Ah, agora não sou Pitmaster, agora sou Pitmaster. A little bit. I'm going to press down on the fat cap and see how squishy it is. Ó, You can tá see if I bem. press down on it, it takes a little while. Tá bem macio, That's ó. a good sign. It looks like there's not a lot of dark bark here, so I'll just mess with this area. And oh, you can see that there's some nice yellowing here, which is a good thing. That tells us that we've got a lot of convective hot air over the top of the brisket. On the Falou que teve uma boa convecção aí em cima, que a gordura tá bonita, tá bem renderizada. hot air over top of the brisket at a certain temperature, then often you'll just get that kind of milky white fat cap, which is still good, but it doesn't have the next level of flavor that the caramel. Que ele não quer ver gordura branca, que a gordura quando fica mais amarelada significa que ela renderizou legal. Tenderness of this Pelo menos foi isso que eu entendi. use my thermometer, which I don't know where that is, but luckily I always carry an extra boot thermometer just in case I get in trouble. Ele não achou o termômetro, mas ele tem um dentro da bota. Into the flat. Esse cara é uma figura. 5, which is perfect. I Ó, 145 Fahrenheit, o editor vai colocar aí na tela. Tá ideal pra cortar, ele falou. No caso dele, né? It's a little bit tough. Eu gosto de aquecer ele até uns 70 graus, 65, 70. Point is like butter. It's really nice. Ó, tá bem macio, ó. Dá pra sentir que tá um pouquinho firme. So all signs are good on this brisket so far. It's been cooked pretty well. It did Alguns pontos, né? Outros estão bem macios. point here, but Falou que tem umas partes crocantezinhas. Eu gosto que ele analisa bem com calma as coisas. rich environment actually Fica aí, galera. Não foge que tá legal isso aqui, hein? pretty crispy, maybe overly crispy, and then the bark rehydrated a little bit, so now it's perfect. So what I would say is with the direct flow setup on the Oklahoma Joe's Longhorn, what that has allowed us to do is to get nice hot air over the top of the brisket that has Ó, ele conseguiu um bom ar quente por cima. Dá pra perceber bem que a gordura desmanchou. a lot of flavor. It's Que tem bastante sabor. the point area with a lot of fat on it that's usually quite thick, and because we rotated it a couple times during the cook every 2 hours, the point and the flat got cooked pretty evenly. But don't Ó, e ele disse que ele rotacionou para fazer com que o cozimento ficasse bem uniforme. Então a gente teve um bom cozimento, ele falou. Cortou, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. look at that. That is looking É, amigo. easy Tá good. bonito, hein? Oh my god. Look at that. I'm just going to give it a little squeeze for you guys. Now, I'm going to cover this with a little bit Ó. of tallow that I've Tá passando tallow ali para não oxidar a fatia ali, não ficar keep everything looking. marrom. And now I'm going to take a slice of the flat. Tá bonito, It's hein? usually the leaner part of the brisket, so I like to start with it.
Vamos ver. Really nicely. That is looking really nice. Looks like a little mouth. Eu gosto dessa gordura do meio, quando desmancha bem. On my finger. And now let's pull it apart. Pull it apart. Let's give this thing a taste. Fiquei com vontade. That's tasty. Ah, tá gostoso. Give the bark a taste. Smoky, tender, offset smoker flavor. It's amazing. And also, if you guys look right Tá gostoso. Tá gosto de offset, ele falou. Olha, a gordura fica bonita, amarelinha, ó. Absolutely amazing. Essa gordura é boa, hein? Faz mal ou não. Os antigos falam que a gordura do peito é remédio aqui no sul. Olha, vai cortar. Vai fazer, ele vai tirar um pedaço que ele chama de burn ends, que é as lateral. One slice right there. These are our burnt ends, so I'll just chunk them up. And these are absolutely delicious. These are what you give to the people you like the most in your family, your favorite friends, because esses são os pedaços que você dá para as pessoas que você mais gosta. On the outside, they've got perfectly rendered intramuscular fat on the inside. It's amazing. Okay, now let's take a Me dá um aí, cara. Manda. Now, if your point is overcooked, you can take larger slices, and if your point is undercooked, you can Ó, se tiver That's a pro tip. Take a look at não tiver tão pronto, tire fatias mais finas. Se tiver muito passado, tire fatias mais grossas. do the pull test. Pulls apart. Não, tá bonito, Let's cara. see how it tastes. Tá, chega de show off, cara. A gente já entendeu. Vamos lá, a gente já entendeu. Vamos pro outro. Ficou 18 horas também. So I'm thinking it should be pretty well done. Just gonna taste it a little bit here. Maybe probe into it, just in case it needs to go back in. It is probing really tender and Tá thin. testando. Let's see, it's a little bit tough in the flat, but I think Falou it's que o flat tá um pouquinho firme. so I'm going to take this out. Não, mas já no outro tu tirou a temperatura sem o papel, cara. Não vale. Tem que ser igual, tem que ser igual. Take a look at that. It's feeling really nice. It's actually feeling a little bit tough on Tu vê como ele fica as I poke my fica diferente mesmo, né? Olha só. especially in the flat. It seems a little bit tough, like it got a little Ele bit falou que tá um pouquinho mais firme no flat, mas from that baffle plate on the bottom. ele acha que é por causa do calor de radiação que vem de baixo pra cima. And I'm going to use Ah, aqui nessa luz tá diferente, mas na outra parecia que ele tava mais esverdeado, sei lá. You guys have probably noticed this. The bark is a little bit less dark than the direct. É, isso aí, é. O bark tá menos escuro. Necessarily affect the taste of the brisket, but it affects the Ele falou que não necessariamente afeta o sabor, vamos ver. negative for this one. So let's give this a slice. It's slicing really nicely so Tá bonito também o see if there's corte. any crunchiness at the end of the brisket. Ele tava vendo se tem algum tipo de So that's a good crocância embaixo, porque pudesse aquecer de baixo pra cima, mas não teve. nice close up. Ooh, that's Tá actually bonitão também, hein, cara. comparable to the last Tá muito parecido com o outro, hein. with that. Just going to spread some tallow on there so it doesn't oxidize. Fat is going to prevent the air from getting to the muscle tissue and oxidizing it. Ó, ele falou que a gordura faz com que o oxigênio não entre em contato com a carne e não faça oxidar a carne. Vamos ver. Give you guys a close up. Ooh, Cara, pra mim tá excelente. let's pull it apart. Well, I'll do this thing where you rest. Sem comentários, pra mim é excelente. Just tells you that you cut the slice really thin. Sometimes even if it's, not bending all the way over, it's still a pretty tender brisket. So now let's pull it apart. Pulls apart perfectly. Now let's give this a taste. Sabor, vamos lá. Really good. Just gonna taste a little bit of the bark here. Muito bom. The flat is really good. It's pull apart tender. It's not overcooked, but it's getting to the point where I would. Não está overcooked, né? Não tá passado, mas tá quase. Again, I think that's because the flat, the underside of the brisket, got a little bit of too much extra heat from the radiant energy coming off the baffle plate. Ele ainda acha que ele tá um pouquinho assim porque pegou muito calor de baixo pra cima. Family and friends wouldn't notice the difference. They'd think it's amazing. The other thing I noticed, Mas ele fala que as pessoas não vão perceber a diferença. flow offset. I don't know the reason for that. I thought that the reverse flow setup would produce more smoke. Maybe the brisket. Pera aí, vamos ver. Otherwise, it's a really good brisket. My family and friends wouldn't notice the difference. They'd think it's amazing. The other thing I noticed, it's a little bit less smoky than the direct flow offset. I don't know Ele falou que parece menos defumado do que o do fluxo direto. for that. I thought that the reverse flow setup would produce more smoke. Maybe it's because I used more charcoal and less wood, but I don't think I did actually. In the reverse flow setup, I actually used more wood. So kind of strange. Tasty brisket though. Okay, let's. Ele também ele não sabe explicar por quê. Não. That's a big no-no. That's why you do this. Just give it a brush of this tallow, and it'll be good to go. All right.
Now let's slice into the point here. I'm just going to take off some burnt ends. Some big old burnt ends. Slather this, slather that, get some chunks. Vamos ver. Essa é a parte lá que é pra entregar pros amigão. And let's get some slices of the point here. Point's looking really nice. Imagine doing Tá this bonito with your mesmo. family and friends. That's what I love. They're just like, oh man, it's like everyone's gathered around the Thanksgiving table and someone's... Ele falou assim, imagine você fazendo isso na frente dos seus amigos, todo mundo fica, oh meu Deus, e é bem isso mesmo, hein? And you can just roll it out on the dinner table and slice it right in front of everyone. That's money. Money. Eu só não sei se não fica engraxado esse negócio dele ficar passando o telo toda hora. Cooking a brisket, you might as well do this because it adds a lot of extra flavor to the brisket and juiciness, and it's what pretty much all barbecue restaurants do. They get some board tallow on their gloves, and then before they put the brisket slice on your tray, they'll... Ele falou que os restaurantes fazem isso, passam telo na tábua, na luva. That's probably one of the best slices of point muscle I've seen in the past. Ah, ele falou que faz, que é um dos melhores cortes que ele já viu nos últimos vídeos. Não, tá bem bonito, cara. Pra mim, eu não tô vendo nenhuma desvantagem até agora. That's good, guys. That's the best bite of the brisket, guys, the point muscle. And what I like to do when I eat brisket is I have a little dram of scotch. My brother-in-law foolishly left this at my house. Ixi, mas agora o cara vai tomar um whiskinho ainda pra acompanhar. The rest of it up with water so he doesn't notice. It's called the Glendronach Revival. 15 years. That sounds good to me. That smells tasty. I'm just gonna take a little snifter. Nothing better than a little bit of good quality single malt Scottish whiskey. Ah, vai tomar um whisky com brisket, hein? Oh, that's really good. Tá chique esse homem, hein? Faz o teste, fuma... Só falta fumar um charuto agora. Scotch. Okay, so conclusions on the direct Conclusões, vamos lá. brisket versus the reverse flow setup for brisket. In general, I preferred the direct flow method and the brisket that it No geral, ele prefere o fluxo direto. produced. It seemed to have a little bit better fat cap rendering on top. Parece que tem uma... A renderização da capa de gordura é um pouquinho melhor. And it produced a better flavor on the fat cap. Traz um pouquinho o sabor mais gostoso na gordura. Um pouquinho mais de defumação Darker bark with the reverse flow e traz um bark mais escuro. Então, quem gosta de bark mais escuro, tá aí uma das... to get a little bit too much radiant heat from the baffle plate below it. Even Ele tá falando ali... É que aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Depende muito da proximidade da placa, da placa defletora. Se tá muito próximo, vai jogar mesmo calor. Então ele tá falando aqui que pra ele sentiu que joga um pouco de calor ali e pode ter atrapalhado um pouquinho o flat. that water pan next to the firebox to kind of suck up some of that extra energy and radiant heat and preventing the baffle plate from getting too hot. It seemed to be getting a little bit extra heat on the bottom, and as a result, the flat got a little bit dried out, and the point Ele disse que secou um pouquinho o flat por causa disso. was a little bit undercooked to my preference, but still really good. E ele achou que o point estava um pouquinho... não chegou no ponto para a preferência dele. And I think that the long hold, whether you're holding it in your oven or a sous vide bag, or you make a sous vide holding chest like I made, you don't have to go to that extent, or you're just using a toaster oven or a turkey roaster, and you can get a consistent 150 degrees Fahrenheit and hold that brisket for 60. Ó, 160 Fahrenheit, que o editor vai colocar na tela, é o que ele fala sobre a temperatura de descanso. 20 hours after you bring it up to 15 a 12 horas. then it's going to be amazing, and that is Depois que chegar dos 190, que o editor também vai colocar, é o que vai fazer ele ficar macio. Aquele caso que eu falei para vocês lá no começo, né? Então, chegou 192, 193, que o editor vai colocar na tela, ele embala e coloca nesse local aí a 100 e... Vamos ver... degrees Fahrenheit, hold that 165 20 hours after e deixa 16 horas lá descansando. it's going to be amazing. É, tem que ter tempo, né? My favorite method of cooking brisket. I think it produces perfect results every single time. And all of the stuff that happened during the cook is kind of smoothed out during that long hold method. So even though the flat was
a little bit overcooked, and even though it didn't get as much smoke flavor and maybe got burnt in some areas, it was evened out during that long hold period. So both briskets were absolutely amazing. I think Ele falou que o descanso de longo período vai deixar tudo meio que, mesmo que fique um pouquinho mais passado, ele vai se ajeitar nesse período. without burning it. With the direct flow setup, often if you use the third of the grilling or smoking area that's right next to the firebox, you'll tend to get overcooked burnt meat in that area because you're getting a lot of radiant heat from the fire. Se você usar o de fluxo direto, o primeiro terço dela perto da firebox, você vai queimar sua carne, é isso que ele tá falando. A bunch of pork butts, the one that's closest to the firebox will get pretty burnt up. But with the reverse flow setup, you kind of get more even heat throughout the entire. No reverse flow vai ter uma temperatura mais controlada. You can fill it up with all sorts of different meats and you can cook them a little bit more evenly. I think that's the situation when I would use the reverse flow setup. So it's handy to have that versatility with the Longhorn reverse. Então ele usaria o reverse flow para fazer mais carne, para usar mais capacidade e ter uma temperatura mais controlada. Se ele vai fazer uma peça para ele, para fazer as coisas dele, ele vai no fluxo direto. Because if I'm just doing a bunch of chicken wings and I want them to cook really evenly across the entire cooking surface and I want to smoke them, I would use the reverse flow setup. But if I'm doing a brisket, I would definitely use the direct flow setup because it just gets better. Se ele for fazer, isso é mesmo que eu falei. Se ele for fazer asinha de frango e ele quer tudo que fique pronto junto, ele faz no reverse flow. Se ele quer fazer um brisket, ele vai fazer um brisket no fluxo direto. It gets better flavor, it gets better smoke, it gets better top-down fat cap rendering, more even heat, and that is just my preferred method to cook brisket. But I'm interested to hear what you guys think. Do you like the reverse? Bom, e ele perguntou aqui, qual o seu método preferido? Então deixa aí nos comentários qual o seu método. O que você prefere? Reverse flow, offset, reverse flow, os dois. Eu uso os dois, gosto dos dois, não tenho preconceito com nenhum deles. Acho muito bom os dois jeitos. Bom, galera, muito bacana o vídeo, muito conhecimento aí sobre equipamento, sobre processo, sobre tipos de calor. Foi bem legal. Então, se você gostou, deixa um comentário. Se ficou comigo até o final, deixa um comentário. Ó, tamo junto, trazendo sempre o melhor conteúdo para vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa um joinha e aquele abraço. Valeu, tamo junto.